Muito bem, pessoal. Então vamos lá, muito boa tarde para cada um de vocês. Estou muito feliz em mais uma vez estar compartilhando o meu conhecimento com vocês e hoje sobre esse movimento que a gente pode dizer que aconteceu no mercado desde domingo, mais especificamente, né? Ontem isso gerou grandes movimentos, inclusive mexeu com questões econômicas a nível mundial. Né? Então, será que temos aí um novo competidor, né, com todo esse mercado da inteligência artificial? E eu li uma frase que eu achei super engraçada hoje de manhã, inclusive, que dizia assim: por essa eu não esperava, o ChatGPT perder o seu emprego na inteligência artificial. Né? Tá todo mundo fazendo os seus movimentos quanto a esse tema, né? Eu vou trazer aqui para vocês alguns pontos importantes, tá, pessoal? Eu estou lendo desde ontem de manhã algumas coisas, tá, sobre a DeepSeek especialmente, né, sobre esse novo movimento e tudo mais. E venho lendo, eu li muito material, tá? Já vou dizer para vocês que eu não acessei ela, tá? Por enquanto não, eu já vou mostrar algumas coisas para vocês, só para matar a curiosidade de vocês, porque eu já recebi perguntas, tá? E eu vou mostrar algumas coisas. Claro que eu quero deixar isso bem claro para vocês, que esse é o ponto de vista do que eu estudei e o que eu olho sempre é a aplicação disso para a educação, tá? Então, para a educação, será que vai, não vai? Será que dá ou não dá? Né, o meu ponto de vista é sempre esse, né? Olhar para a educação e, obviamente, para questões, aspectos éticos e de segurança, tá? Que é um dos temas que eu defendo muito sobre a ética do uso das ferramentas de inteligência artificial, né? Das IAs. Então, vamos lá. Quem aqui, tem alguém de vocês que já baixou o aplicativo, já chegou a utilizar? Pode colocar aqui no chat se alguém já utilizou. Chegou a utilizar, se alguém já baixou o aplicativo, sim ou não. Podem colocar aqui no chat para mim. Ninguém quer se arriscar? Fiquem tranquilos, pessoal. Então, vamos lá. Ó, o Guilherme colocou, não utilizou. Muito bem, Guilherme. Ó, maioria não, né? Eu acredito que a maioria não, certo? Muito bem, então vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre a DeepSeek. Olha só, eu vou trazer um olhar para vocês, como eu já falei para vocês, dentro do que eu estudei, tá? Ontem e hoje de manhã, porque é um assunto extremamente novo, né? Pode ser que a gente tenha alterações nos próximos dias, mas por hora o que a gente tem é o que eu vou mostrar para vocês. E eu quero trazer um pouquinho desse lado, o que não te contaram sobre a DeepSeek, tá? Porque talvez a maioria de vocês tenha visto assim: a DeepSeek é muito melhor que o ChatGPT, é muito mais barata que o ChatGPT, é mais isso, é mais aquilo, né? E hoje nesse momento, eu quero contar o que não te contaram primeiro sobre essa ferramenta, né? Porque eu acredito que quando a gente tem esses movimentos, né? A gente tem muito jogo das emoções, né? É o calor da hora, é aquele emocional que vem, eu quero testar, eu quero sair na frente, né? Então, eu vou falar para vocês um pouquinho do que eu estudei aqui e o que eu vi sobre essa ferramenta. Então, o que é a DeepSeek? Nada mais é do que um aplicativo chinês de chatbot de inteligência artificial, tal qual como o ChatGPT, Copilot, Cloud e tantos outros, né? Ele foi lançado na semana passada, mas ficou uns 2 dias ali sem ninguém sabia nada, mas domingo começou os movimentos, né? E ontem, definitivamente, provocou um caos no mercado, econômico especialmente, né? Então, mexeu com rumores do mundo inteiro, os Estados Unidos que está entrando com políticas diferentes também. Então, será que vem aí, então, uma nova grande competidora, né, com o que a gente tem, uma empresa que se posiciona em competir? Será que tem ou não tem? O que vai acontecer? Né? Então,
se discute muito o futuro do domínio da inteligência artificial nos Estados Unidos. Né? Então, isso é algo que está bem em voga agora, justamente porque a NVIDIA, que é hoje quem regula aí, quem hospeda, dá para dizer assim, para vocês entenderem, né? Praticamente o mundo inteiro está vinculado à NVIDIA. Por isso que as ações dessa empresa caíram tanto, porque aí você entendeu, opa, não vai ser mais a NVIDIA, será que vai ter outra coisa aí, né? Então, a gente tem uma ferramenta de chatbot, que inclusive eu li em algumas plataformas, né, que ela é bem mais tagarela que o ChatGPT, ela conversa bem mais, ela dá respostas mais completas, digamos assim, tá? Então, aqui a gente tem uma ferramenta, imaginem o seguinte, né, uma ferramenta exatamente igual ao ChatGPT, tá? Gemini, Copilot. Essa é a página que, quando você abre, se você digitar ali, você vai abrir, vai ser essa a página que você vai encontrar. Questão de comando, de prompt, tudo isso é a mesma coisa, tá? Ele se comporta da mesma forma. O que eu já vou falando algumas coisas que tem e não tem, tá? Dentro do que eu estudei, lembrando, eu não usei a plataforma por enquanto, tá? Ainda não utilizei ela. Quero mostrar esses outros pontos para vocês. É uma plataforma de chatbot. Se a gente olhar lá para o ChatGPT, para Copilot, para Gemini, cada uma delas é chatbot e tem as suas diferenças, né? Eu sempre falo, no ChatGPT a gente tem todas as extensões que nós podemos acessar, aí quando a gente olha lá para o Copilot, ele é muito bom nessa parte de storytelling, contação de história. A gente olha lá para o Claude, ele tem um perfil mais dessa parte de pesquisa, né? Ele escreve melhor nesse sentido. Então, cada uma com as suas diferenças, inclusive no final, eu vou fazer um apontamento sobre isso também, para vocês entenderem bastante diferenças, né? E aqui eu achei uma tabelinha, essa aqui é uma tabelinha traduzida, tá, pessoal? Eu traduzi, ela só tá disponível, tá? Em inglês, se vocês digitarem as diferenças, vai aparecer em inglês, e aí eu traduzi, obviamente, utilizando o ChatGPT e pedi para o próprio ChatGPT fazer a tabelinha, depois eu conferi a tradução, tá? Então, aqui, comparação entre uma e outra, tá? Especialização. DeepSeek, específico para domínios, ele é mais voltado, então, para ciência de dados. ChatGPT, programação e propósito geral. Aqui lembrando, tá? O ChatGPT nasceu como um propósito geral, assim como qualquer outra, a internet, né? Então, que são tecnologias de propósito geral, aquelas que podem ser utilizadas para toda e qualquer coisa, né? Tecnologias de propósito geral. Suporte de linguagens, tá? O DeepSeek provavelmente focado em linguagens específicas, como Python, tá? O GPT ele é mais amplo, ele suporta mais linguagens nesse sentido. Depuração dos dados. A depuração do DeepSeek acaba sendo mais avançada para tarefas específicas, tá? O GPT ele é mais geral. Otimização. DeepSeek, altamente otimizado em casos de usos específicos. Tá? O GPT, ele é bom, mas nem sempre otimizado. No GPT, quem otimiza é nós. Né? Quem vai sofisticando a resposta somos nós. Parece que o DeepSeek ele já consegue sofisticar melhor as respostas quando se dá um comando, quando se faz uma busca lá, tá? Facilidade de uso. O DeepSeek exige já um conhecimento um pouco mais técnico, tá? O ChatGPT, ele é super acessível, amigável para todo mundo, e ele é simples, fácil, ele é intuitivo, né? É muito fácil de mexer. Então, aqui está uma comparação importante também. Casos de uso. Aqui o DeepSeek, ele sugere um pouco mais para as áreas da computação, programação, ML, finanças, tá? E o ChatGPT mais para desenvolvimento da web, scripting, aprendizado, né? Vocês vão ver que eu já vou mostrar uma outra correlação também. Então, se eu olho para isso aqui, tá? DeepSeek, ChatGPT, eu já estou vendo diferenças importantes. E quando eu olhei para essa tabela a primeira vez, o que eu vi, tá? Para mim, que não sou da área lá da TI, não sou específica das ciências da computação, parece que o ChatGPT ainda segue sendo a melhor ferramenta.
né? Agora, se talvez para quem é bem específico da área, que vai usar questões mais complexas, talvez o DeepSeek seja melhor. Questões de usabilidade. Isso foi o que eu pensei no exato momento que eu vi essa tabela, tá? E talvez é essa impressão que vocês tenham também, tá? Porque a gente tem uma ferramenta com mais facilidade, tá? A Prof. Marlete já trouxe aqui, ó, muito bom essa tabela comparativa. Estava pronta para te pedir isso. Legal seria uma tabela similar com outras plataformas, tá? Eu tenho umas tabelas similares, que aí compara, tipo, GPT com Cloud, Copilot, eu poderia até juntar todas daqui a pouco e mandar para vocês, tá? Mas quando eu comparo todas elas, tá? Acaba que o GPT ainda se sai melhor por algumas questões específicas que eu sempre falo para vocês. Questões das personalizações avançadas, o GPT é o único que tem ainda, tá? As extensões, por mais que a gente já está encontrando em algumas ferramentas, algumas extensões, o GPT ele é um pouco mais avançado. E aqui eu quero que vocês prestem atenção numa questão bem importante aqui, tá? Quando a gente olha para os chatbots de inteligência artificial que nós temos acesso, uma coisa que a gente precisa ter clareza é que o ChatGPT foi o primeiro a ser lançado. Então, se a gente for ver quilômetros de estrada, tá, o ChatGPT está na frente ainda, tá, disso. Então, é óbvio que o ChatGPT ele vai ser melhor em algumas coisas. Isso não quer dizer que uma nova agora ferramenta não vai poder ser melhor que ele. Não é isso que eu estou querendo falar. Nesse comparativo, porque tem mais horas de estrada, tem mais tempo, tem mais experiência, tá? E assim, pessoal, uma coisa que também, tá? Isso que o Prof. Eric trouxe, aparentemente para educação, sim, é o melhor, tá? Porque ele é mais dinâmico, o professor consegue, investindo nele, fazer muita coisa, sabe? Utilizar de muitas formas. Então, isso é bem importante. Né? Então, e outra coisa, pessoal, por que eu sempre incentivo vocês a utilizarem mais uma ferramenta? Eu uso muito o ChatGPT, né? E eu sempre oriento por vários motivos por que eu gosto dele. Mas quando a gente está falando dos bots, quanto mais você usa o chatbot, melhor ele vai ficando para você. Então, ele vai otimizando esse processo, ele vai entendendo a tua linguagem. Quando você pede, eu não quero assim, você vai melhorando para você. Né? Então, ficar também pulando de galho em galho toda hora, testando chatbots novos, isso a gente perde um pouco de tempo, no meu ponto de vista, a gente perde um pouco de tempo, porque a ferramenta vai melhorando para você, tá? Então, até aqui, ok. O que nós temos é um chatbot, como qualquer outro. Muito bem. Eu quero avançar para vocês agora com questões de segurança. E foi aqui que, quando eu comecei a estudar, eu comecei a ficar muito preocupada. Até então, eu não ia fazer uma live, uma aula para vocês compartilhando essas questões. Inclusive, eu estava quase lendo algumas coisas ontem, não tinha nada muito significativo, assim. Eu já estava um pouco com o olho, assim, aberto sobre, mas quando eu comecei a ler algumas questões de segurança, me chamaram muita atenção, e é isso que eu quero compartilhar com vocês agora. Tá? E o Magno Maciel, alguns de vocês já conhecem, porque ele é meu parceiro, tá? Um grande amigo já. Ele foi, inclusive, da parte de pesquisa da OpenAI, tá? Hoje ele não faz mais parte, porque como ele voltou a morar para o Brasil e ele está em outros projetos, ele não faz mais parte. Mas ele já foi, e ele fez um texto, que inclusive aqui está o QR Code para vocês, que ele trata algumas coisas, mas ele traz uma parte do milagre da eficiência. Todo mundo está falando que é a ferramenta mais barata do mercado, que várias coisas que isso colocou em choque os grandes da tecnologia, do tech, né? E por que então está se falando isso e por que o Magno trouxe o milagre da eficiência, tá? Olha só, a DeepSeek afirma ter gasto 6 milhões de dólares no desenvolvimento do R1, que é a sua plataforma, né? Que é o seu mais avançado modelo, tá? E isso ocorreu ao longo de 2 meses. E aí o Magno coloca que ele foi estudar, né, no que foi investido esses 6 milhões, e ele diz assim que os 6 milhões foram aplicados no pré-training, no training e pós-training.
Então, nesses 3 períodos. No entanto, agora eu quero que vocês, bem de forma racional, assim, quando a gente olha para uma empresa de tecnologia, não é só isso aqui que valida uma empresa. Não é só quando a gente vai olhar para um chatbot, né? Não é só o training, não é só treinar a ferramenta. Existem muitas outras coisas que vêm antes disso, né? Então, isso me chamou bastante atenção. Realmente, 6 milhões de dólares não é muita grana, e a gente sabe que as empresas de tecnologias exigem mais. Então, isso é um ponto de alerta já, tá? Então, é difícil de sustentar que foram somente 6 milhões, e é isso que eles estão apostando e dizendo, né, que é uma empresa que gastou muito pouco, né, que foi apenas esse o custo, e que é apenas esta etapa. Não, a gente tem outras etapas importantes, né? A própria DeepSeek tem um artigo deles, tá, contando a história deles. Eles têm detalhes, né? Eles apresentam detalhes de algumas prévias que eles tiveram mal sucedidas no ano de 2022 e 2023 sobre essa ferramenta, né? E aí, aqui também escrito pelo Magno, né? Só o custeio, pessoal, da equipe de pesquisa relacionada a uma jornada que começou lá em 2021, talvez, né? Certamente supera esses 6 milhões de dólares, tá? Então, e aí a gente, quem sabe, entra numa cifra de muitos milhões de dólares, né? E aí, se a gente for somar infraestrutura, otimização, sample e outras coisas, a gente está falando aí de talvez bilhões de dólares, né? Então, primeiro ponto que a gente pensar. Eu realmente, quando vi uma empresa de só 6 milhões de dólares conseguiu colocar um bot para vender, já me chamou a atenção, né? Porque realmente é muito pouco. Então, parece que o mercado hoje está comparando bananas com laranjas, né? E afirmar que a DeepSeek realmente tem um investimento, se compara a grandes já que a gente tem no mercado, me parece uma visão um pouco distorcida, né? E está parecendo mais um milagre da eficiência realmente, né? E mais uma questão de narrativa. A narrativa que se construiu para esta ferramenta. Né? Então, é o primeiro ponto de alerta. Mas esse talvez nem seja o mais importante para nós. Eu quero chamar a atenção para vocês aqui, primeiro, vieses, tá? E aqui eu quero deixar algo bem claro para vocês. Falando em vieses, eu não quero que vocês entendam que eu estou falando assim, tal chatbot tem viés ou não tem, tá? Mas este aqui tem viés, tá? Saiu essa matéria na Exame, tá? Vocês podem olhar o QR Code aqui, olhar a matéria, tá? A DeepSeek ultrapassa o ChatGPT, mas dá respostas políticas alinhadas ao governo chinês. Dentro dessa matéria aqui, tá? Tem um pesquisador que, então, ele trouxe, né? Ele fez algumas perguntas e ele perguntou o que aconteceu na Praça da Paz Celestial em 89 e o governo reprimiu com violência manifestantes que pediam mudança política, né? E o que a DeepSeek respondeu, né? Desculpa, eu não tenho certezas sobre como abordar esse tipo de pesquisa ainda. Vamos conversar sobre matemática e problemas de lógicas em vez disso? Então, além dele não querer dar uma resposta sobre isso, tá? Ele quis trocar de assunto, né? O próprio ChatGPT quis trocar de assunto, que inclusive em lógica e matemática parece que ele é bem bom, né? Então, isso me assustou um pouquinho quando eu vi, tá? Olha só, eu vou respondendo vocês aqui, tá? Eu estava lá na apresentação, vamos lá. O professor Eric perguntou, desculpa a ignorância, mas a grosso modo, o que é vieses? Os vieses seriam assim, professor Eric, por exemplo, eu vou usar um termo, eu até nem gosto de tocar nesse assunto, tá? Alguém que defende a esquerda, alguém que defende a direita, cria o bot e coloca só a sua opinião, entendeu? E não aceita outras opiniões. A direita não aceita a opinião de esquerda nesse bot, vai contra tudo aquilo, e a direita não aceita opiniões de esquerda e vai contra tudo aquilo, tá? É isso, é o viés para onde você vai levar. Por exemplo, essa aula de hoje tem o meu viés para vocês, porque eu não consigo tirar o meu viés daqui, né? Tudo que eu estudei,
E por isso que eu vou falar para vocês isso lá no final, até uma frase, que isso agora vai estar com vocês, né? É o que eu estudei e trazendo o meu ponto de vista. E, de certa forma, tem o meu viés, não tem como a gente diferenciar isso, tá? Então, isso aqui, assim como um professor tem o seu viés dentro da sala de aula, ele sempre vai ser o viés. E aqui o viés também, pessoal, dentro de uma sala de aula, ele não é só o viés de um tema X ou Z, é o viés das experiências do professor. As experiências que eu tive, ela pode ser igual ou diferente do professor Eric. E nós vamos ter viés de apresentar para os alunos diferentes. Né, formas diferentes de apresentar, mas por quê? Às vezes é por falta de experiência, né? Então, ficou claro, professor Eric? Ai, que bom, ótimo. Então, pessoal, aqui, esse documento da exame, essa matéria, eles deixaram claro isso. Voltando a algo importante aqui, eu não estou dizendo que ChatGPT, que Copilot, que Claude também não tenham vieses. Eles podem ter sim, porque a gente não sabe quem está por trás manipulando esses dados. Inclusive, saiu uma matéria bem importante falando que todas as ferramentas de inteligência artificial teriam um viés um pouco mais masculino, porque a grande massa de profissionais que trabalham no treinamento dessas ferramentas são homens e não são mulheres. Até isso pode ser que tenha, né, dentro das ferramentas de inteligência artificial. Então, mas o que chamou a atenção foi isso, que a ferramenta não quis nem debater sobre o assunto, tá? Então, isso é mais um chamado de atenção, assim, para a gente ficar atento a essa ferramenta, né? Então, aqui fica claro, né, que teria esse viés alinhado a políticas chinesas, e aqui, né, falando para vocês, não estou falando que as outras não podem ter, estou falando que essa tem e está explícito que ela tem, tá? Então, o primeiro ponto é esse, quando a gente está falando da parte de aspectos éticos voltados à educação, tá? Os vieses são bem importantes, não só isso, mas questões raciais também, debater isso é significativo, tá? É muito importante a gente fazer esse tipo de discussão em sala de aula também, tá? E aí a gente entra numa parte que é bem importante, que é a segurança de dados, tá? E aí eu pergunto para vocês, quem de vocês já leu os termos de uso de qualquer ferramenta? Já parou para ler ou de ferramenta, ou de loja que vocês vão comprar online, que tem lá, aceita os termos de uso? Dificilmente a gente vai ler, né? Não é comum a gente ler, tá? Eu tento dar uma olhada, em boa parte delas, assim, eu dou uma passada de olho no que está descrito ali, especialmente nos termos de uso, mas eu confesso que nem sempre eu faço isso, que nem dá tempo, às vezes eu quero usar mesmo, né? Então, aqui, dentro dos termos de uso e políticas de privacidade na plataforma, uma das coisas que chama a atenção é isso aqui, o uso dos keystroke, os patterns, né? Keystrokes patterns. Então, a empresa afirma que ela coleta os IPs dos dispositivos, né? Que ela coleta vários cookies, né? Ela afirma, mas chama atenção para esse tipo de coleta aqui, tá? Pessoal, IP, cookies, essas coisas, todas elas utilizam, mas o que chama atenção é isso aqui, porque o que são, né? O que é isso aqui? É a parte característica biométrica comportamental desse usuário, tá? Olha só que importante isso aqui, tá? Então, olha, professor Eric, antigamente eu lia mais, hoje em dia somente nas olhadas. Isso aí, gente, às vezes eu não tenho tempo para ficar lendo, é muita coisa, né? E olha só, isso aqui chamou atenção, porque eles coletam a parte biométrica e comportamental do usuário. Que isso aqui, inclusive, remete lá à lei LGPD, tá? E qual que é o problema disso aqui, pessoal? Qual que é o grande problema de capturar esse tipo de informação, esse parâmetro aqui, tá? É que eles conseguem gerar perfis para reidentificação em diferentes contextos, tá? Então, eles conseguem, baseado nessas informações,
criar outros perfis parecidos com o de vocês, né? E aqui, combinados com os cookies, com fingerprints dos navegadores, né? Com outras coisas que é coletado e que é de praxe coletar, tá? É possível rastrear os usuários sem consentimento explícito em qualquer outro ambiente. Isso aqui, para mim, é impactante e é muito forte, tá? Ou seja, uma vez que você aceita os termos de uso deles, eles podem sim rastrear e você em qualquer ambiente da internet, tá? O que você está fazendo em qualquer outro ambiente, tá? E isso aqui, tá? São dados pessoais e biométricos e vai estar de acordo, né? Fora do acordo, né? Claramente aí requer e para isso aqui, para se coletar isso aqui, pessoal, precisa ter consentimento explícito, ou seja, ter isso aqui lá e dizer se você concorda ou discorda, tá? E isso vai contra, inclusive, tá? A Lei de Proteção de Dados, certo? Então a gente tem que prestar atenção em algumas coisas bem importantes aqui. Tá? Além disso aqui, dessa parte de segurança de dados, a gente tem a política de privacidade, tá? Deixa eu ver aqui se a gente tem comentários de vocês, só um pouquinho. Eu posso compartilhar depois para vocês a transcrição, tá, pessoal? Não tem problema. Também. E essa aula está gravada, tá? Então, lá na plataforma, para quem é assinante da plataforma, a gente já tem uma parte lá com aulas de atualização, tá? E para quem não é, a gente vai encaminhar um link para acessar vinculado ao e-mail, tá? Então, fiquem tranquilos, todo mundo vai ter acesso a essa aula, tá? Então, aqui falando sobre a política de privacidade. A empresa deixa bem claro, tá, que os dados serão compartilhados e processados pela corporação, pelo grupo. Só que a gente não tem clareza de quem é esse grupo ainda, tá? Exatamente quem são os envolvidos nesse grupo que é o financiador, o dono dessa empresa, tá? Além disso, aqui tem uma frase um pouco difícil e que no próximo slide eu melhorei ela para vocês, eu simplifiquei, tá? A empresa afirma fazer tracking do usuário fora da plataforma através dos advertising patterns, sem opções de opt-out, tá? O que quer dizer isso, tá? Eu usei, inclusive, o ChatGPT para me ajudar a escrever de uma forma melhor para vocês. Isso significa que a empresa vai rastrear fora da plataforma, que eu já falei para vocês, tá? Como em outros sites, outros aplicativos, com a ajuda de parceiros de publicidade, inclusive, tá? E o ponto mais crítico aqui é esse, que a gente não pode recusar ou desativar essa forma de rastreamento. Sabe quando a gente recebe aquela mensagenzinha, rastrear sempre? Isso também é uma forma, tá? Mas aqui ele deixa bem claro que o usuário não pode escolher isso ou não, tá? Mesmo que o usuário não queira ser monitorado, a empresa continuará coletando os dados, se ele por meio de parceiros publicitários, inclusive, tá? Pessoal, isso aqui, no ChatGPT, quando a gente faz as personalizações avançadas, tá? Quando a gente entra lá em segurança, o ChatGPT, ele deixa nós desativarmos, tá? O ideal, e eu sempre oriento, é você manter desativado, que nenhuma informação sua vá para fora, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, tem como fazer isso no ChatGPT, tá? Você desativar isso aqui, e essa ferramenta não tem, tá? Então, eles coletam mais informações. Além disso, tem algo bem importante que eu achei hoje, que saiu nessa plataforma aqui, tá? É de uma empresa americana, na verdade, aqui tem o link para vocês, ele está todo em inglês, vocês podem traduzir, tá? Que ele faz algumas recomendações, tá? Ó. E eu achei bem curiosas essas recomendações. E ele coloca, inclusive, a baleia aí surfando a onda, né? Que parece que é isso mesmo, tá? E depois, daqui a pouquinho, eu já vou abrir para a gente discutir também isso, tá? Ele diz o seguinte, gente, uma empresa americana, tá? Isso me chamou a atenção, eu fiquei curiosa com essa escrita aqui. Tendo em mente que a atual controvérsias em torno do TikTok, as proibições de instalar aplicativos chineses em dispositivos governamentais, tá?
você pode não querer instalar o aplicativo DeepSeek em seus dispositivos também, considerando a estreita integração do governo chinês e das empresas chinesas. Se você quiser experimentá-lo, isso aqui me chamou a atenção, considere usar a versão do site ou instalar o modelo local para experimentá-lo. No entanto, também é razoável supor que tudo que você colocar no aplicativo ou no site deles irá para o governo chinês também. Então, leve isso em consideração. Eu achei bem curioso isso que ele trouxe, tá? Serve para a gente de sinal de alerta, né? Outra coisa que entra em discussão é a questão dos valores, né? Porque parece que ele custa 98% mais barato que o ChatGPT, que seria coisa aí de 10, 15 reais para acessar a plataforma, tá? E que, inclusive, agora ele está full na versão gratuita, né? Pessoal, tenham cuidado com tudo que é gratuito, tá? Porque essa aqui é uma frase clichê, né? Se o produto é de graça, o produto é você, tá? Então, se essa ferramenta, e isso eu falo para o ChatGPT também, eu oriento, tá? Quem quer usar com mais frequência, que quer usar e trazer dados, tratar dados importantes ali dentro, informações importantes, eu sempre recomendo fazer a assinatura por questões de segurança e ética, tá? Então, isso aqui tem que ter bastante cuidado nas questões de uso, tá? Mas eu quero também trazer um outro olhar para vocês, tá? E se não tivesse todas essas questões de segurança, qual das duas ferramentas você deve escolher? Tá? Olha só, o Dylan, tá? Inclusive tá aqui a matéria, vocês podem, não vou me arriscar, Senanayak, ele é um pesquisador de inteligência artificial e ele publicou, então, no LinkedIn, uma matéria trazendo sobre essas questões do uso de uma ou outra ferramenta, tá? E ele trouxe, qual que você deveria escolher, tá? E aqui, principalmente, ele traz, então, se não tivesse todas as questões de ética e segurança, qual você deveria escolher? Pessoal, vai depender das suas necessidades, tá? Então, isso aqui vai depender muito das necessidades de vocês, tá? Olha só, e ele traz o seguinte: escolha o DeepSeek se estiver trabalhando em tarefas especializadas de alto desempenho em áreas como ciência dos dados, aprendizado de máquina ou pesquisa. Escolha o ChatGPT se você precisa de uma IA versátil e fácil de usar para codificação geral, aprendizado ou brainstorm. Ambas as ferramentas são poderosas por si só. E entender seus pontos fortes pode ajudar você a aproveitar o máximo a IA no seu trabalho. Então, ele deixa muito claro, né? Até aqui, dá a impressão que eu falei muito da DeepSeek, né? Trouxe algumas informações, né? Mas quanto a essas questões de segurança, que foram os pontos mais críticos que eu trouxe aqui, pessoal, eu quero que vocês tenham clareza aqui, que o ChatGPT, ele continua sendo a ferramenta mais segura para a gente utilizar, tá? Desde que você tenha feito todos os ajustes das configurações avançadas, que eu falei para vocês ali, né? Que é possível a gente inativar aquilo de rastreamento, de informar os dados, tá? É possível fazer isso, tá? E aí, quando a gente entra no DeepSeek versus educação, tudo que eu trouxe aqui para vocês, tá? É para justamente alertar um pouco vocês. Eu acredito muito, assim, pessoal, que para uma ferramenta, ela realmente a gente dizer assim, ó, esta é a melhor ferramenta, ela precisa comer muito feijão com arroz, né? Que é um ditado até, né? Um básico, né? Um ditado simples que a gente utiliza, né? Que para ela ficar muito boa e para a gente dizer se realmente ela é muito boa, ela precisa comer muito feijão com arroz ainda. Vocês sabem, quando lançou o Cloud, quem me acompanha, eu fiz uma aula de Cloud e eu disse para vocês que eu ia testar ainda muito a ferramenta para dizer, ela pareceu ser muito boa de início, tá? Eu ia testar ela. Por exemplo, a Cloud, ela tem um nível a mais de segurança que o próprio ChatGPT. Eu sempre, porque eu estudo essa parte também, né?
Então, vejam que aqui a gente está falando de várias questões. Então, acho que o que nos cabe ainda é muito cautela, tá? É uma decisão importante de você, vou usar, não vou usar o DeepSeek, tá? Mas tem que ter consciência, né, do que você está usando, para que você está usando, quais são as informações. Eu acho que realmente a questão agora é cautela, tá? Eu mesma não utilizei, não baixei, não usei a ferramenta ainda, eu só estudei muito, eu vi vários vídeos, tá? Justamente porque eu fiquei com alguns receios, tá? Dessa questão de dados, eu utilizo muito, né? Meu computador, celular é tudo integrado, então a gente tem que ter cautela realmente. Eu acho que cabe ter bastante cautela, né? Então, por hora, cabe a gente ter muita cautela, tá? Esperar talvez mais um pouco. Não que o chat GPT, ou talvez o DeepSeek, vocês pensam, mas será que o DeepSeek produz alguma coisa que o chat GPT não produza? Não. O chat GPT produz tudo que o DeepSeek produz. A questão aqui é que parece que o DeepSeek ele é mais rápido, né? Ele é mais rápido, ele conversa mais, ele te dá respostas já mais objetivas. Lembrar de voltar àquela tabelinha, né? Então, realmente, aqui cabe para a gente ter muita cautela, né? E o futuro da educação, ele ainda depende, né, do desenvolvimento ético, colaborativo e transformador, focando nos impactos positivos voltados para professores e para estudantes. Eu acredito muito que essa tabelinha aqui, quando a gente vai fazer uma tomada de decisão, né, agora, qual que eu uso? Uso um ou uso outro? Essa aqui eu acho que faz bastante sentido e ficar pensando sempre sobre essas questões de segurança, né? E aqui, olha só como é importante a questão da alfabetização em IA, que é o que vocês estão fazendo aqui, né? Isso é mais um passo. O que é a alfabetização em IA? Eu sempre gosto de afirmar para vocês, é você saber engenharia de prompt, né? Saber dar um comando e saber usar as diferentes ferramentas, para que uma serve, outra não. Por que você vai argumentar agora, olha, por hora eu não vou usar o DeepSeek, ou por hora eu vou usar o DeepSeek porque, pelo que eu estudei, faz sentido. Isso é uma decisão que cabe a vocês, tá? Pessoal, vamos lá. Vamos conversar um pouco, eu quero tirar as dúvidas de vocês, falar mais opiniões também, coisas que eu li, quis dar um contexto geral, tá, para vocês, para que a gente pudesse conversar um pouquinho, tá? A Débora trouxe, eu ainda fico com o chat GPT, acho que está muito cedo para trocar, exatamente, eu concordo plenamente. Prof, eu pago a assinatura do GPT, como faço para saber se eu configurei essa parte de segurança? Hermogena, você tem a assinatura da plataforma, né? Lá na plataforma, eu vou abrir aqui que vai ficar mais fácil. Tem uma trilha que é só do chat GPT, tá? Eu vou mostrar aqui, tá abrindo aqui. E aí, lá você dá uma olhadinha que eu ensino toda essa parte das configurações avançadas, tá? Deixa eu entrar aqui. Dúvidas, pessoal, enquanto vai abrindo aqui. Obrigada, Prof. Marlete. Dúvidas? O que vocês viram, assim, de movimento que talvez para vocês faça sentido? Quais são? Agora vocês podem abrir o microfone, quiserem abrir também a câmera de vocês, podem abrir, tá? E aí a gente vai conversando. Vamos lá, temos ainda 20 minutinhos para bater um papo. Quem entrou aqui? Dagmara, Eric, que é novo, Edna, Aline, Dagmara fica com o chat GPT, a Célia também, para mim é uma novidade. Muito bem. Quem mais? Então, é uma ferramenta, Célia aqui chegou, né? Nós provavelmente vamos ver muita coisa dela ainda por aí. Eric, boa aula, foi totalmente esclarecedora, está abrindo a mente para a alfabetização IA, pelo que vi ainda prefiro o chat GPT, mas pode ser também de forma
por ser também de forma ética e técnica, bem utilizado assim, exatamente. Tem uma frase no notador, não existe almoço grátis. Exatamente, tá? Everton, é isso aí mesmo. Não existe almoço grátis, tá? Precisamos mesmo de cautela. Eu acho que esse é o momento de cautela ainda. Eu vou abrir a trilha aqui para mostrar para vocês. Ó, para os assinantes da plataforma, essa trilha tá aqui, ó. Vou achar aqui, ó. Essa trilha aqui, ó. Trilha de inteligência artificial. Nesta trilha aqui, a gente tem uma aula só de ChatGPT e tem tudo do ChatGPT. Acho que é uns 30 minutos quase de aula, tá? Só sobre o ChatGPT. Ó, essa aula aqui, ó, GPT, funcionalidades, personalização avançada e plugins. Essa aula aqui, tá? Tem aula de clouds, do Copilot, do Gemini e a parte de engenharia de prompts aqui embaixo, tá? Mas é essa aula aqui. Mais dúvidas? Vamos lá, pessoal, vamos conversar. Temos um time ainda. Vocês tinham pensado alguma coisa sobre essa ferramenta? Ai, muito obrigada, irmã Giana. Muito obrigada. Vamos lá, pessoal. Vocês estão tímidos. Sei que a Eliana gosta de papear. Pode abrir o seu microfone e essa tela, Eliana. Adriano, Luiz Fernando, quem mais estiver aí também fiquem à vontade. Eu estou aqui aguardando um resultado aqui de imagem de ressonância da minha filha. Por isso que eu não abri nada ainda, não falei nada. Estou meio enrolada. Tá tudo bem, que a Eliana sempre está ativa nas nossas aulas. Pessoal, o que para vocês chamou mais atenção? Da aula que eu trouxe, dos esclarecimentos que eu trouxe para vocês. O que para vocês assim chamou muita atenção? Segurança de dados. Ou a falta dela. Boa, Everton, boa. Segurança de dados ou a falta dela. Quem mais? Dados expostos. Fiquei até com medo. Tem que ter cuidado, Débora, assim, eu acho. Hoje todas as plataformas coletam dados nossos, tá? Então, eu acho que essa é a questão de cuidados. Por isso, pessoal, que eu friso tanto, assim, a questão de uso da inteligência artificial, tipo o GPT. Tem que fazer as configurações avançadas, tem que ir lá colocar bloquear os dados, tá? Tudo certinho. Vejam que não é só ir lá no GPT e simplesmente jogar uma informação, né? E brincar de utilizar. Hoje, mais cedo, inclusive, teve um grupo que eu entrei até na discussão, que uma professora fala, eu tô aqui brincando com a ferramenta. Não é bem assim, gente, não é assim, quando a gente, especialmente eu que falo muito, né, prezo muito pela questão ética e de segurança de dados de todo mundo, né, especialmente quando a gente vai falar para a sala de aula, né, para o nosso aluno, como é que o aluno vai desenvolver o pensamento crítico, todas essas questões, se o professor, se nós que somos os condutores do processo de aprendizagem, não levamos diferentes pontos de vista para eles, não levamos esse tipo de conhecimento para eles, né? Eles não vão saber, eles vão ir na onda do TikTok também, né? O viés chinês. A Dagmar também ficou preocupada com a parte de segurança, concordo que precisamos ter muita cautela. Pode ser que mude, tá, pessoal? Pode ser que, assim, se eles quiserem expandir, tem alguma regulamentação para eles, pode ser que mude, mas por enquanto é cautela, né?
Mas você estava discutindo mais cedo sobre a eficácia dessa ferramenta. Acho muito cedo para ela superar o ChatGPT, mas como se abalou o mercado tanto assim? Débora, abalou o mercado por questões financeiras, tá? Não foi nem questão de... Por isso que foi o primeiro ponto que eu trouxe aqui. Não foi nem por questão de a ferramenta ser melhor do que o ChatGPT em questão de produtividade, tá? Até porque a gente viu que ele é melhor em umas e não é tão boas em outras, né? A questão foi financeira, porque eles dizem e afirmam que eles gastaram só 6 milhões de dólares para fazer a ferramenta. Mas eles consideram 6 milhões só aquela parte de treinar, mas e tudo que vem antes de treinar, né? Então, é por isso, porque daí, imagina, o mercado financeiro, a gente está falando de umas big techs bilionárias, né? E aí vem uma ferramenta que custa 6 milhões de dólares. 6 milhões de dólares, hoje, 6, 12, 24, sei, tipo, uns 40 milhões, assim, 40 e poucos milhões, reais, no caso. Esse é o problema, por isso que mexeu com o mercado, tá? Questão de valor mesmo, valor dinheiro, digamos assim, tá? Isso aí. E Cristiane, o que eu gosto de trazer muito é isso, é empoderar o professor para que o professor, que vocês possam discutir isso em sala de aula de forma autônoma, que vocês tenham autonomia para isso, tá? Esse é o ponto mais importante. E facilitar a vida de vocês também, porque, nossa, foram algumas horas, quem sabe que eu tenho um bebê pequeno, né? Nas mamadas eu estava ali com o celular, derrubei aqui. Nas mamadas eu estava ali com o celular lendo e olhando material, vendo vídeo, né, justamente, para poder trazer, né, economizar o tempo de vocês que estão aqui investindo, né? Vocês que estão me pagando essas horas que eu tenho que estudar para trazer novidade para vocês, né? O Júnior trouxe, tenho notado que no Cloud está fora do ar, toda vez pede para acessar o número de telefone, tá? Júnior, isso aqui é um sistema de segurança, tá? Do Cloud, tá? O Cloud tem sistema de segurança de verificar se você é você mesmo, tá? E esse é um dos pontos que o Cloud traz na parte dos termos dele, tá? De segurança. Mas o Cloud está bem instável ultimamente. O GPT, inclusive, semana passada estava instável, porque eles estão mudando muito. Pessoal, vocês imaginam que está todo mundo aqui, tá? Todo mundo é peixe. GPT, Clouds, Copilot, todo mundo é peixinho, tá? Os peixes que estão ali. E daí a pouco vem a baleia dá uma assustada em todo mundo, entendeu? Então, eles estão começando a se mexer. Então, porque eles querem entender o que é a ferramenta, porque é competição de mercado, né? Então, isso também é porque daí tá todo mundo mexendo, tá? Inclusive, vocês que estão na plataforma Professor Z vão enfrentar instabilidades nas próximas semanas, tá? Porque nós vamos implantar a BIA, nós vamos reformular toda a plataforma, tá? A BIA vai ser um chat, tipo um chat GPT para vocês, tá? É um agente personalizado que nós vamos treinar com todo o conteúdo da plataforma, com norma BNCC, tá? O documento de 600 páginas, ela está sendo treinada para esse documento. Hoje, daqui a pouco, às 15 horas, eu vou testar ela pela primeira vez, tá? Então, ela já tem uma carinha, tá? Eu estou bem feliz e provavelmente, ali pelo dia 10, dia 15, a gente vai liberar para vocês, tá? Ela como se fosse uma extensão do ChatGPT, mas ela é treinada para conteúdos específicos de educação, tá? Para criar solução de aprendizagem baseada na BNCC, nas normas do MEC, tá? A taxonomia de Bloom, a metodologia de Hopes, tá? Então, ela é treinada. Vocês vão colocar ali, vão pedir, por exemplo, vocês vão poder pedir para ela qual é a melhor aula para mim assistir para fazer vídeos. Ela já vai trazer a aula, vai te dar o link já prontinho, não vai mais precisar ficar procurando na plataforma, tá? É justamente para ajudar vocês, tá? A Débora trouxe. A primeira dose é grátis, mais ou menos, né, Marlete? Parabéns por contribuir conosco no desenvolvimento. Muito bem. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma criativa, significativa, reflexiva
e ética nas diversas práticas sociais, inclusive escolares, para comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimento, resolver problemas e exercer protagonismo e a autoria da vida pessoal coletiva. É isso mesmo. Bebê mamando e tecnologia, isso mesmo. Se bem que é interessante que tem outra ferramenta e libera o fluxo do ChatGPT para nós. Realmente estava horrível semana passada, porque ele atualizou. Fiquei um dia todo sem GPT, quase tive um técnico. É isso aí. Muito bem. E vocês vão ter a Bia para vocês daqui uns dias. Ela vai, o nome dela é assim, ó. Vai ser assim. Tá? E eu vou fazer uma aula para mostrar para vocês como é que ela funciona, tá? Quando a gente lançar, para liberar para vocês, mas ela é 100% educação, daí, pessoal. Produção de aula, produção de conteúdo, prova, é para vocês, tá? Esse é meu terceiro, vou poder dizer que esse é meu terceiro filho. Não, vai ser meu quarto, porque a gente mandou o nosso livro de metodologias e ativas faz 2 semanas, que é um filho também, quem sabe que produzir um livro não é fácil, e essa vai ser o quarto. Mas a gente correlacionou, tá? Porque IA é inteligência artificial, Beatriz vem do meu nome. Muita gente me chama de Bia, tá? Então a gente só otimizou, é por isso, tá? Olha, eu quero ver se até o dia 10 eu deixo pronto, né? Nós deixamos pronto com a equipe que está me ajudando a construir, mas no máximo dia 15 eu vou liberar para vocês, tá? No máximo dia 15 vai estar disponível na plataforma, porque em março eu vou lançar ela oficialmente para outros membros, né? Quem queira entrar na plataforma para acessar ela. Mas quem já está na plataforma já vai ter acesso à Bia. Tá? O livro vai ser lançado, eu vou dar spoiler aqui para vocês, a Maria Fernanda vai me matar. Dia 1º de maio vai ser lançado o livro, tá? Vai ser lançado dia 1º de maio. Tá? É nova metodologia, nós temos registro dessa metodologia, tá? E vocês vão ouvir falar muito dela aí no Brasil e quiçá no mundo, por que não, né? E vocês vão ter muita coisa em primeira mão, com certeza, tá? Não, não vai confundir. Não vai confundir, Luiz Fernando. Pessoal, mais dúvidas? Essa Bia vai ser muito especial. Pessoal, sem mais dúvidas, eu vou finalizando, tá? Olha aí, ó, presente de aniversário, que legal, Dia do Trabalhador, Luiz Fernando. Muito bem, pessoal. A Célia, muito interessante, encoraja e ensina para a atualização das tecnologias na educação, uma relação de poder na escola daqueles que têm o domínio. Exemplo de... Isso aí. Célia, você resumiu o meu maior desejo, tá? É isso que eu sempre desejo que vocês todos tenham, tá? Ter essa questão de que vocês têm o conhecimento, vocês têm autonomia, vocês podem discutir sobre isso com segurança na sala de aula, tá? Para não vir os alunos com um monte de ideias e os alunos querendo usar um monte de coisa e vocês simplesmente ter que concordarem porque vocês não sabem sobre o conteúdo, tá? Então, esse é o meu maior desejo para vocês. Sempre que vocês tenham muito conhecimento de uma forma fácil e simples, para que vocês possam se empoderar disso tudo, tá? E serem autônomos também, terem autonomia para decidir o que é melhor para vocês, tá? E vocês terem essa autonomia dentro da sala de aula para discutir esse tipo de conteúdo. Imagina se tem professores que eu sei que já começou as aulas, né? Mas para quem vai começar nos próximos dias, se os alunos levantarem esse tipo de discussão com vocês, como é que vocês vão se posicionar? Vocês já têm uma visão, né? E então isso é fundamental. Certo, pessoal? Então eu desejo para vocês uma excelente semana. Muito obrigada a cada um que está aqui. Quem também comprou sua aula de hoje, muito obrigada pela confiança, tá? E na nossa comunidade por assinatura, vocês sempre vão receber esse tipo de aula, os meus mentorados também sempre recebem. Certo? Uma excelente semana, que Deus abençoe e proteja cada um de vocês. Até mais. Tchau, tchau.